Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje vamos falar sobre logaritmo, ok? Eu deixei aqui a foto de uma calculadora bem nos botãozinhos que a gente vai usar quando for trabalhar com logaritmo. A gente vai ter dois botões, esse que está escrito só log e esse está escrito LN. A gente vai entender como que funcionam esses botões e como é que a gente consegue generalizar, trabalhar com logaritmos, né, em outras bases só utilizando esses dois botões. Então, esses dois botões dá para a gente calcular logaritmo de qualquer número, ok? Vamos entender primeiro qual que é a definição de logaritmo. É o seguinte, logaritmo é uma forma da gente escrever qualquer potência, ok? Então, a gente tem a cara de potência e a gente tem a cara de logaritmo. Como que é a cara de potência? A cara de potência a gente já conhece, é o quê? Base elevado ao expoente igual ao resultado. Você concorda que toda potência tem essa cara? Base elevado ao expoente dá um resultado? Por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 3 igual a 8. 2 é a minha base, 3 é o meu expoente, 8 é o resultado. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Essa é a cara de potência. Base elevado ao expoente igual ao resultado. Quando que a gente transforma para a cara de logaritmo? A gente transforma para a cara de logaritmo quando a gente quer isolar o expoente, ok? Decora isso. Eu vou usar o logaritmo quando eu quero isolar o expoente. Como que é a definição de logaritmo? Guarda isso daqui que eu falei, que eu vou falar agora, que a gente vai entender certinho onde que entra a base, onde que entra o expoente e onde que entra o resultado da potência lá na cara de logaritmo. Definição de logaritmo é o seguinte, expoente igual logaritmo do resultado da potência na base dada, ok? Guarda isso, expoente igual log do resultado na base dada. Expoente igual log do resultado na base dada. Se você guardou isso, expoente igual log do resultado na base dada, você tem uma carinha de potência, você consegue identificar onde que fica cada uma dessas coisas. Porque ó, o expoente é o que vai ficar sozinho, o resultado da potência é o que vai ficar aqui dentro do log, e a base do logaritmo é também a base da potência, ok? O nome daqui de dentro, do que fica lá dentro do logaritmo, que é o R aqui, o resultado, a gente chama também de logaritmando. Logaritmando. Logaritmando, então, é o que está dentro do logaritmo, ok? Então é o seguinte, o logaritmando é igual o resultado lá da potência, ok? Então a gente pega o resultado da potência e coloca lá dentro do logaritmo. Aí ele vai chamar logaritmando. A base do logaritmo é a base da potência, ok? E o expoente é o resultado do logaritmo. O resultado desse logaritmo vai ser igual ao expoente. Vamos tentar aqui, ó. Então lembra que 2 elevado a 3 igual a 8. 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é o resultado. Vamos colocar isso daqui na cara de logaritmo. Como que é a definição de logaritmo? Expoente igual log do resultado na base dada. Expoente, quem que é o expoente? É o 3. Expoente igual log do resultado, qual que é o resultado? 8. Na base dada, qual que é a base? 2. Ok? Expoente igual log do resultado na base dada. Ok? Coloquei, então quer dizer o quê? Que log de 8 na base 2 é 3? Isso, quer dizer que log de 8 na base 2 é 3. Por que log de 8 na base 2 é 3? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Ok? Então a gente vem daqui para cá. Se a gente quiser voltar, a gente pode pensar, ó, esse daqui que está sozinho é o expoente, o que está dentro do logaritmo, que é o logaritmando, é o resultado da potência, e esse daqui é a base. Ok? Ou a gente pode pensar o seguinte, ó, essa daqui, ó, não é a base? Base elevado ao expoente é igual o resultado, ok? Base elevado ao expoente igual ao resultado. Lembrando que o resultado é o logaritmando, é o que dá dentro do logaritmo. Então, log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8, ok? Então, a gente viu como pegar uma cara de potência e transformar na cara de logaritmo. Como que a gente faz? A gente pega lá, expoente igual log do resultado na base dada. E para voltar aqui, que a gente faz? Essa base elevada a esse expoente tem que ser igual ao resultado. 2 elevado a 3 igual a 8. Ok? Aqui agora um exemplo. Quanto que é log de 27 na base 3? Vamos lá. Log de 27 na base 3. Eu não sei quanto que é esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de x. X. Quanto é esse log? Não sei. Log de 27 na base 3 eu não sei. O que eu sei? Eu vou colocar agora na cara de potência para ver se eu consigo descobrir qual que é o valor desse logaritmo. O que eu sei? Que aqui é a base. Dentro do logaritmo
é o logaritmando, que é o resultado da potência, quando for colocar na cara de potência, e o cara que está isolado aqui, que é o valor do logaritmo, é o expoente, né? Que é o expoente igual log do resultado na base dada. Então, o que eu vou fazer? Essa base 3 elevado a esse expoente aqui tem que ser esse resultado aqui, ok? Então, vamos lá. 3 elevado a x, 3 elevado a x, igual a 27. Okay? Então, você pode pensar nesse daqui de setinha, né? Base elevado ao expoente igual ao resultado. Ou você pode lembrar que a base do logaritmo é a base da potência. O que está dentro do logaritmo, que a gente chama de logaritmando, é o resultado da potência. E o que está isolado aqui, que é o valor do logaritmo, ele é o expoente. Ou seja, 3 elevado a x igual a 27. Okay? A gente já viu nessa aula como a gente resolveria isso daqui, né? Por quê? Porque nas últimas aulas a gente viu que, por exemplo, 27 dá para escrever como 3 ao cubo. Porque ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então, 27 eu posso escrever como 3 ao cubo. Ok? E aí, o que a gente faz? Aí a gente, como a gente tem duas potências de mesma base, é só igualar os expoentes. X igual a 3. Quer dizer o quê? Que log de 27 na base 3 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 dá exatamente o 27. Ok? Esse daqui é um jeito mais fácil de pensar, né? Porque 3 elevado a 3 deu 27 certinho. Mas pode ser que não seja tão fácil de pensar. Aqui que a gente vai ter que recorrer, a gente vai ter que recorrer à calculadora. Ok? Aí a calculadora já calcula direto. Ah, quanto que é log de 27 na base 3? Você coloca na calculadora, você consegue calcular. E log de 26 na base 3? Desse jeito já vai ficar difícil, mas na calculadora dá. E log de 25 na base 3? Desse jeito aqui vai ficar difícil, mas na calculadora vai sair rapidinho. Então vamos começar a entender como que funcionam os logs que a gente vai trabalhar na calculadora. Primeiro, tem duas bases especiais, a base E e a base 10. Ok? Vamos começar aqui com a base 10. Então vamos supor aqui, ó, uma potência de base 10. 10 elevado a x igual a 40. Vamos colocar isso daqui, primeira coisa, vamos colocar isso aqui na cara de logaritmo, porque eu não quero saber o valor de x, e o x não está aí no expoente. O que eu falei? Que eu uso o logaritmo quando eu quero isolar o que está no expoente. Então, como eu quero saber o valor do que está no expoente, o que eu vou fazer? Eu vou isolar ele. Como que eu isolo o expoente? Com logaritmo. Logaritmo, ó, lembra do logaritmo? Vou escrever aqui, ó. Logaritmo é o seguinte, ó. Expoente igual log do resultado na base dada. Fala isso várias vezes que você decora. Expoente igual log do resultado na base dada. Expoente, quem que é o expoente? X. Igual log do resultado. Qual que é o resultado? O resultado é 40. Na base dada, qual que é a base dada? É 10. Ok? Expoente, que é o x, log do resultado, que é 40, na base dada, que é 10. Ok? Mas na calculadora não está escrito log de base 10. Sabe por quê? Porque é o seguinte, sempre que eu tiver log em base 10, é a mesma coisa que escrever só log. Então, se eu tenho lá um log de 7 na base 10, se eu escrever só log de 7, eu já sei que é base 10. Okay? Mesma coisa, eu vou lá escrever raiz quadrada de 4. Eu preciso colocar o 2 aqui? Não, se eu colocar ou se eu não colocar, eu sei que é raiz quadrada. Porque se eu omitir aquele 2... Se eu não escrever esse 2, eu já sei que é raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu omitir o 2 no índice, eu sei que é raiz quadrada. Se eu omitir a base aqui no logaritmo, eu sei que é logaritmo na base 10. Okay? Então, na calculadora não vai estar escrito log de 40 na base 10, vai estar escrito só log. Ou qualquer outra prova, ou qualquer outra coisa que você fazer. Se tiver escrito só log, não tiver escrito a base, com certeza é base 10. Okay? Aí eu vou lá na calculadora. Lembra do botão que está escrito só log? Aquele botão que está escrito só log não está base. Então, que base que é? Base 10. Aí eu vou lá na calculadora, eu vou lá, log de 40. Quanto que é log de 40? É 1,6. Então, tenta colocar nessa calculadora. Pega a sua calculadora agora, treina lá, coloca lá. Log de 40, qual que vai ser a resposta? Vou colocar aqui aproximadamente. Aproximadamente 1,6. Ok? Quer dizer que você jogar o x aqui 1,6, 10 elevado a 1,6 vai ser aproximadamente 40.
Não vai ser 40 certinho, por quê? Porque esse número eu não peguei tudo. Se eu pegasse tudo, ele fosse possível, aí sim, 10 elevado a esse número todo seria exatamente 40. Mas aqui tinha um monte de casa, ok? Eu só peguei ele aproximado. Então, 10 elevado a x igual a 40, qual que é o valor de x? É aproximadamente 1,6. Então, a coisa mais importante aqui é o seguinte, se não tiver base, escrito qual que é a base no log, eu sei que é base 10. Agora, vamos para a base e. Primeiro, esse e é tipo o π. O π não é um número irracional, ou seja, tem infinitas casas e não se repete? É possível escrever ele na forma de dízima, com vírgula? É impossível porque ele vai ter infinitas casas e não se repete. Então, não consigo escrever infinitas casas. Então, precisava do quê? De um símbolo para o π. Quem que inventou o π? Os gregos. Então, que letra que foi buscada para dar um nome, um símbolo para o π? Foi uma letra grega, π. Okay? Já o e, que a gente fala que é um número e de Euler, quem que pensou nesse número e? Foi o Euler. Okay? Só que o número e é um número também irracional, ou seja, também tem infinitas casas e também não se repete. Então é impossível escrever ele na forma de dízima, com vírgula. Então precisava de um símbolo para ele. Quem que inventou o Euler? Então ele deu o nome de e. Okay? O e é aproximadamente 2,718281828, infinito. Infinitas casas. Okay? Essa daqui é a aproximação com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Ok? Mas o e, assim como o π, ele é irracional, ou seja, tem infinitas casas. É impossível escrever ele na forma de dízima aqui com vírgula. Por isso que criou um símbolo para ele, que é o e. Okay? Olha aqui, ó, eu tenho uma potência de base e. Base e é uma base especial. São duas bases especiais. A base 10 é tão especial que se eu não escrever qual que é a base, eu tenho certeza que é base 10. E a base e também é especial. Nesse caso aqui, ó, e elevado a x igual a 15. Vamos colocar isso daqui na cara de logaritmo. Por que eu vou colocar na cara de logaritmo? Porque o expoente, que é o x, que é o que eu não sei o valor. Okay? O 15 eu sei o valor, o e eu sei o valor. Cuidado que o e é uma constante. Okay? O e não é uma variável, não é uma incógnita. O e é uma constante, 2,718, é igual ao π. O π é uma constante, é um número específico. O e também é um número específico. A gente usa uma letra. Por quê? Porque é impossível escrever ele com vírgula. Então é só uma letra para simbolizar ele, mas é uma constante. O que eu quero isolar? O x. Quando eu quero isolar o x que está no expoente, eu uso o logaritmo. Expoente igual log do resultado na base dada. Expoente é o x igual log do resultado, qual que é o resultado? 15, na base dada, base e. Ok? Aí é o seguinte, se eu tiver um log na base e, de qualquer coisa, vou colocar 7 também, log de 7 na base e, eu posso escrever só ln. Ok? Então, se eu escrever só ln, eu sei que é log na base e. Então, ou seja, eu posso escrever aqui ou log na base e ou ln. Então, nesse caso aqui, ln de 15 significa o quê? Log de 15 na base e. Então, sempre que você vê ln, você sabe que é um logaritmo numa base especial que é a base e. Ok? ln é um logaritmo especial na base e. Só que eu não preciso escrever log na base e, eu só escrevo ln. ln o pessoal chama que é logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Você já vai ouvir falar esses dois nomes, ok? O importante é isso. ln é logaritmo na base e. Aí você vai lá na sua calculadora, pega essa calculadora de novo, digita lá, acha o botão do ln, digita ln de 15. Quanto vai dar? ln de 15 vai dar 2,7 aproximadamente, ok? Então, se você pegar o e elevado a 2,7, vai dar mais ou menos 15. Então, são duas bases especiais, base 10 e base e. Nessa calculadora tem dois botõezinhos, um que está escrito só log. Se está escrito só log não é base, quer dizer que é base 10. E o outro botãozinho que está escrito ln. Se está escrito ln, quer dizer que é logaritmo na base e. Ok? Então, suas duas bases que você vai trabalhar é base 10, que é o botão log, base e, que é o botão ln, que é a foto que eu coloquei lá no começo dessa aula. Mas, professor, e se eu tiver outras bases para trabalhar, em vez de base 10 e base e? Aí eu tenho que fazer mudança de base. Agora, olha o seguinte, ó, eu tenho um log de r na base b. Esse método aqui, eu posso pegar esse logaritmo que está na base b e mandar para uma base qualquer c. Perceba que é o seguinte, ó, que aqui tanto o log de cima como o log de baixo está numa base c, que é outra base qualquer que eu vou. Okay? Então é o seguinte, sempre que eu quero fazer uma mudança de bases, vai ser uma divisão de logaritmos na base que eu vou. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho log de r na base b. Eu quero fazer uma mudança de base, eu não quero trabalhar com a base b. Se eu quero fazer uma mudança de base, eu vou transformar numa divisão de logaritmos para a base que eu quero.
Aí o que acontece? Esse que está em cima fica no log de cima, esse que está embaixo fica no log de baixo. Okay? Repetindo, sempre que eu quero fazer uma mudança de base, vai ser uma divisão de logs para a base que eu quero ir. O que está em cima fica no log de cima, o que está embaixo fica no log de baixo. Okay? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. 5 elevado a x igual a 30. Primeira coisa, eu vou colocar isso daqui na cara de logaritmo, usando a definição. Definição: expoente igual log do resultado na base dada. Por que eu vou usar log? Porque o que eu quero isolar está no expoente. Expoente é quem? O x igual log do resultado, que é 30, na base dada, que é base 5. Ok, olha aqui, ó, log de 30 na base 5. O que acontece? Na sua calculadora não tem log de base. Algumas calculadoras têm, ok? Então, na minha calculadora, por exemplo, que eu tenho aqui em casa, trabalha com log de qualquer base. Mas na maioria das calculadoras científicas, só tem base 10 e base E. Como que eu faço, então? Eu vou fazer uma mudança de base. Então, como ele está na base 5, eu vou para uma base que eu conheço. Tanto faz base 10 ou base E, tanto faz. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Vou fazer uma mudança de base. Quando eu vou fazer uma mudança de base, vai ser uma divisão para o logaritmo na base que eu quero. Que base que eu quero? Eu vou colocar na base 10. Por que na base 10? Porque minha calculadora tem base 10. Okay? Aí o que acontece? Esse 30 está em cima, fica em cima. Esse 5 que está embaixo, fica embaixo. Okay? Só que, professor, você não falou que se for base 10 eu posso omitir a base? Posso, ó, eu vou até apagar. Ó. Vou apagar esse 10. Por quê? Se eu apagar ou se eu escrever, eu sei que é base 10. Aí eu vou lá na minha calculadora e calculo. Ó, pega essa calculadora e coloca lá log de 30 dividido por log de 5. Log de 30 dividido por log de 5 vai dar 2,11. Ok? Então, a resposta desse x é aproximadamente 2,11. Ou seja, 5 elevado a 2,11 vai dar mais ou menos 30. Ok? Professor, se eu quiser, em vez de usar log, usar ln, dá certo? Dá certo. Vamos supor, eu tenho isso daqui, ó. Eu tinha isso, né? Log de 30 na base 5. Vamos fazer uma mudança de base. Mudança de base é o quê? É uma divisão por log que eu quero. Eu vou colocar agora o log na base E. Ok? Log na base E, que é na base que eu quero. Esse 30 vem para cima e esse 5 que está embaixo fica embaixo. Professor, eu preciso escrever log de base E? Não, lembra que log na base E é ln. Então, você pode colocar aqui direto já ln. Ok? Eu só coloquei só para vocês perceberem que eu estou indo para a base E. Mas eu poderia já colocar direto ln, né? Então, mudança de base é uma divisão do log para a base que eu quero ir. Como é base E, eu já coloco direto ln. Esse que está em cima fica em cima, esse que está embaixo fica embaixo. Quanto que é ln de 30 dividido por ln de 5? 2,11. Ou seja, não importa para a base que você vai, a resposta vai dar a mesma, ok? Então, na mudança de base, você pode colocar qualquer base aqui, que no final a resposta é a mesma. Cuidado, ó, eu só quero chamar a atenção para vocês, cuidado. O log de 30 não é igual o ln de 30, ok? Quanto que é o log de 30? Eu marquei aqui, ó. O log de 30 vai ser mais ou menos 1,48. 1,48 aproximadamente. E o log de 5 vai ser aproximadamente 0,7. Se você pegar 1,48 dividido por 0,7, dá 2,11. Agora, o ln de 30 vai ser aproximadamente 3,4. E o ln de 5 vai ser aproximadamente 1,61. Se você pegar 3,4 dividido por 1,61, vai dar aproximadamente 2,11, ok? Então, cuidado, que o log de 30 não é ln de 30, mas o log de 30 dividido por log de 5 é 2,11. E ln de 30 dividido por ln de 5 também é 2,11. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não importa a base que você quer trabalhar. Se você tem lá um log na base que não é 10 nem base E, você pode transformar ou para a base 10 ou para a base E. Aí vai da sua preferência. Qual botão que você prefere apertar? Você prefere apertar o botão de log ou você prefere apertar o botão de ln? Aí vai da sua preferência. Tanto faz, ok? Agora, lembra desse exercício aqui, ó, que a gente deixou para trás na outra aula? Vou relembrar esse exercício. É o seguinte, ó. Pesquisadores determinaram que a curva de contágio de uma certa doença está crescendo exponencialmente e que o número de infectados aumenta 40% por semana.
Se hoje existem 1.000 infectados, A. Qual é a função que podemos utilizar para prever a quantidade de infectados nas próximas semanas? B. Quantas pessoas estarão infectadas após 4 semanas? C. Em quanto tempo a gente vai ter 1 milhão de infectados? Okay? Então lembra que como está aumentando 40%, o meu A é 1,4. Se aumenta seguindo uma porcentagem do anterior, é uma função exponencial, cheguei a falar disso. O P0 é a quantidade inicial, qual que é a quantidade inicial? 1.000. Então, a minha função vai ser uma função exponencial, né? 1.000, que é a quantidade inicial. Minha base é 1,4, que é 1 mais 0,4, elevado a t. Aí a primeira pergunta é essa daqui. Essa é a função que dá para a gente prever a quantidade de infectados nas próximas semanas. O B, quantas pessoas serão infectadas após 4 semanas? A gente trocou o t por 4, 1,4 elevado a 4 vezes 1.000 dá 3.841. Então, daqui um mês, mais ou menos, 4 semanas, vai ter 3.841 infectados. Aí a pergunta C. Em quanto tempo terá 1 milhão de infectados? O que a gente fez na aula passada? A gente pegou essa função f de t, trocou por 1 milhão, ok? E a gente copiou o resto, igual 1.000 vezes 1,4 elevado a t. Ok? Se você voltar lá na aula passada, a gente fez esse exercício e faltou o C resolver. Por que faltou o C? Porque a gente precisava de logaritmo. A gente não tinha ferramenta suficiente para resolver. Agora a gente vai conseguir resolver. Então a gente pegou a função, trocou por 1 milhão, porque a função me dá a quantidade de infectados, e eu quero saber quanto que vai ter 1 milhão. Aqui eu mantive 1.000, 1,4 elevado a t. Eu quero achar esse tempo. Okay? O que eu fiz? Eu peguei esse 1.000, passei dividindo. 1 milhão dividido por 1.000 deu 1.000 também. Então eu cheguei nisso aqui, ó, 1.000 igual 1,4 elevado a t. Eu vou colocar até de outra cor para a gente perceber que é o que a gente está mudando aqui. Ó. Vamos continuar essa conta aqui, ó. Vamos continuar essa conta? A partir daqui a gente não sabia resolver. Mas agora a gente sabe isolar expoente. Opa, a gente sabe isolar expoente. Expoente igual log do resultado na base dada. Expoente, quem que é o expoente? É o t igual log do resultado. Isso daqui, quem que é o resultado? É o 1.000, né? Log de 1.000 na base 1,4. Ok? Então aqui... Cuidado que ó, aqui não estava na carinha de potência, tinha 1.000 atrapalhando aqui, né? Potência é base elevado ao expoente igual ao resultado. Quando eu tenho só isso, base, o expoente e o resultado, posso usar logaritmo. Cuidado que eu tenho base e expoente, mas tinha 1.000 atrapalhando que não era nem base, nem expoente, nem resultado. Quando eu passei esse 1.000 dividindo, aí ficou na cara de potência. Base 1,4 elevado ao expoente t igual a 1.000. Se eu tenho cara de potência e o que eu quero saber está no expoente, eu posso mandar para a cara de logaritmo, que é expoente, que é o t, o log do resultado, que é o 1.000, na base de dados, que é 1,4. Tem base 1,4 nessa calculadora? Professor, tem. Então, beleza. Você vai lá nessa calculadora e coloca log de 1.000 na base 1,4. Ok? Na maioria não tem. O que você faz? Você tem que fazer uma mudança de base. Quando eu vou fazer uma mudança de base, lembra que é uma divisão para o log na base que eu quero. Eu vou escrever só log. Por que eu vou escrever só log? Porque eu quero na base 10. A calculadora tem base 10. Se você quiser colocar ln, o resultado vai ser o mesmo, conforme a gente viu. Esse 1.000 aqui que está em cima vai para o log de cima. Esse 1,4 que está embaixo vai para o log de baixo. Agora é só fazer. Log de 1.000 dividido por log de 1,4 vai dar 20,5. Ok? Ou seja, em quanto tempo a gente vai ter 1 milhão de infectados? Mais ou menos daqui 20 meses. 20 semanas, que a gente está trabalhando com semanas, né? Mais ou menos daqui 20 semanas. Então, mais ou menos 20,5 semanas depois, a gente vai ter 1 milhão de infectados. Ou seja, 20 semanas dá o quê? Uns 5 meses? Então, a gente começou com 1.000. Um mês depois, a gente vai para 3.800. 5 meses depois, a gente vai para 1 milhão de infectados. Né? Isso mostra um pouco como que esse crescimento exponencial, né? Por isso que a gente viu aqui no Brasil ou no mundo, né? As doenças aí, ó, que a gente teve um caso de um vírus, né? Foi aumentando, aumentava de pouquinho, aumentava um pouquinho, e de repente aumentava um monte, né? Então, ou seja, 3 meses anterior tinha centenas de casos, agora tem centenas de milhares de casos no Brasil. E nos outros países também teve esse crescimento exponencial. Ok? Vamos ver agora algumas propriedades do logaritmo. Primeira propriedade fala o seguinte: o log de um produto é igual à soma dos logs. Então, perceba que a base
Não mudou, ok? Se lá no logaritmando, ou seja, lá dentro do logaritmo eu tenho um produto, eu posso separar esse produto entre a soma de dois logs, cada um tendo como logaritmando um dos fatores desse produto, ok? Então lá, log de x vezes y é log de x mais log de y, mantendo a mesma base, ok? Essas propriedades, eu falo três propriedades principais, depois algumas outras propriedades. Cai muito, por exemplo, em questões desse tipo de vestibular ou de concurso, em que ele vai te dar um jeito de você calcular um logaritmo que ele vai pedir sem você ter calculadora por perto, ok? Só que aí você precisa conhecer essas propriedades do logaritmo, ok? Então, por exemplo, ele quer que você calcule o log de 60. Só que ele te dá o log de 2 e o log de 3. Log de 60, se você tiver lá, por exemplo, no vestibular, num concurso, você não vai poder calcular na calculadora, ok? Então, você vai ter que dar um outro jeito. Nesse caso aqui, log de 60, eu posso, por exemplo, transformar... Primeiro, ó, como é log, qual que é a base? É base 10, né? Log de 60, eu posso transformar esse 60 em o seguinte. 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3 é 6, vezes 10 é 60. Então, eu transformei o 60 nesse produto, 2 vezes 3 vezes 10. Por que eu transformei em produto? Porque se eu tenho um produto dentro do log, pode virar soma de logaritmos. Então, nesse caso aqui, como eu tinha log de 2 vezes 3 vezes 10, isso vai virar um log de 2, que é desse daqui, mais um log de 3, mais um log de 10. Então, o log do produto vira a soma dos logs. Ok? Aqui não tem base, lembrando que se não tem base, é base 10. Okay? Quanto que fica esse resultado aqui? Ó? Quanto que é o log de 2? Log de 2 é 0,3. 0,3. E o log de 3? O log de 3 ele falou que é 0,48 mais 0,48. E o log de 10? Vamos ver. Log de 10. Qual que é a base? A base é 10. Ok? Qual que é o valor de log de 10 na base 10? É um valor x que eu vou descobrir. O que que eu sei? Eu sei que essa base elevado a esse x tem que ser isso daqui, né? Ou seja, 10 elevado a esse x tem que ser 10. Ok? Esse x só pode ser o quê? 1, né? Só pode ser 1. Que aqui se não tem ninguém no expoente é 1, né? Então, 10 elevado a 1 é exatamente 10. Então, log de 10 vai ser exatamente 1. Então, quanto que é log de 60? Log de 60 vai ser 0,3 mais 0,48, que dá 0,78, mais 1, que dá 1,78. Ok? Então, a gente calculou aí o log de 60 sem nem precisar recorrer à calculadora, usando só essa propriedade aqui do produto, né? Que o log do produto é igual à soma dos logs. Outra propriedade fala o seguinte, que é o log do quociente, ou seja, o log da divisão, é igual à subtração dos logs, ok? Mas aí cuidado que eu pego o log do de cima menos o log do de baixo, ok? Então, o log da divisão do quociente é a subtração dos logs. Aí eu pego o log de cima menos o log do de baixo. Por exemplo, ele pede assim, ó, tá no vestibular num concurso, quanto que é log de 0,5? Então, ele quer calcular, ó, calcule log de 0,5. E ele dá log de 5. Então, ele quer calcular o log de 0,5. Ó, de novo, ele não deu base, então é base 10. Só que 0,5, você concorda que 0,5 é 5 dividido por 10? 5 dividido por 10 dá 0,5. Virou log de um quociente. Log de quociente é o quê? Uma subtração de logs. Eu pego o log do de cima menos o log do de baixo. Ok? Quanto que é log de 5? Ele deu log de 5 é 0,7. 0,7. Menos, quanto que é o log de 10? Opa, ó, aqui ele não fala qual que é a base, então é base 10. Se a base é igual ao resultado, o expoente só pode ser 1, concorda? Uma base 7. E o resultado é 7, só pode ser 7 elevado a 1 para dar 7. Então aqui, 10. O resultado desse log só pode ser 1, porque 10 elevado a 1 que dá 10. Ok? No outro exemplo a gente viu. Como a gente tem 10 aqui e 10 aqui,
o valor desse logaritmo, que lembra que o expoente é o valor do logaritmo. O valor do logaritmo só pode ser 1. Menos 1. 0,7 menos 1 vai dar menos 0,3. Então, log de 0,5 vai dar menos 0,3. Vamos ver outra propriedade? Essa propriedade aqui, o logaritmo é uma potência. É o seguinte, se lá no logaritmando, dentro do logaritmo, eu tiver uma potência, eu posso pegar o expoente dessa potência e passar para fora do logaritmo multiplicando. Então, ó, perceba, ó, a base ficou a mesma. Lá no logaritmando, dentro do logaritmo tinha um x elevado a n, eu podia pegar esse expoente n e passar multiplicando. Essa é a propriedade. Okay? Se lá no logaritmando tem uma potência, eu posso pegar esse expoente dessa potência e passar multiplicando o log. Aqui um exemplo ó, também. Ele quer que eu calcule o log de 81. E ele me deu o valor de log de 3. Então vamos lá, vamos colocar lá log de 81. De novo, não fala base, é base 10. Log de 81. O 81 pode virar alguma coisa 3? Dá. Porque é o seguinte, ó. 81 não é 3 elevado à quarta? Ok? 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, eu posso transformar esse 81 em 3 elevado à quarta. Agora, olha só. O que a gente tem aqui dentro do log? A gente tem uma potência. Então, eu posso pegar esse expoente aqui e passar multiplicando. Fica 4 vezes log de 3. É o que diz essa propriedade aqui. Se lá dentro do logaritmo, ou seja, lá no logaritmando, eu tiver uma potência, eu posso pegar o expoente e passar multiplicando. Então, eu peguei o expoente e passei multiplicando. Log de 3 eu sei que é 0,48. Então, fica 4 vezes 0,48. 4 vezes 0,48 vai dar, eu fiz a conta aqui, vai dar 1,92. 1,92. Ok? Ou seja, log de 81 é igual a 1,92. E dá para calcular as contas que a gente fez, como ele deu qual que é o valor do log de 3, na pergunta, as contas que a gente fez, dá para fazer na mão mesmo, né? Que conta que a gente fez? 4 vezes 0,48, né? Dá para fazer na mão mesmo essa conta. Vou pegar lá 0,48 vezes 4, você faz na mão mesmo, né? Nem precisa de calculadora. Okay? Agora, se ele não desse o log de 3, aí provavelmente a gente precisaria de uma calculadora ou uma tábua de logaritmos, ok? Vamos para ver outras propriedades? Então, vamos lá, é o seguinte, ó. Essas propriedades aqui, ó. Log de qualquer base, quando o logaritmo é 1, o resultado é 0. Lembrando aqui que essa base, a gente tem que considerar que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ok? Na próxima aula, quando a gente estiver falando de logaritmos, aqui a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. A gente vai deixar mais claro isso. Okay? Qualquer base que eu colocar aqui, o log de 1 nessa base vai ser 0. Ok? Porque é o seguinte, ó, se a gente pegar esse daqui e levar a 0, a resposta sempre é 1. Né? Então, se eu pegar uma base e levar a 0, a resposta é sempre 1. Ok? Quando que a resposta não é 1? Se a base for 0. Só que eu estou considerando que a base é positiva e diferente de 1 nessas propriedades aqui. Ok? Então, base elevado a 0 vai ser 1 para qualquer base que eu pegar positiva diferente de 1. Né? O 1 também, elevado a 0, também é 1. Então, essa propriedade vale para qualquer coisa diferente de 0. Né? Mas todas as propriedades que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com essa restrição aqui, que é o que as restrições que a gente usa do logaritmo. Okay? Então, sempre que eu estiver dentro do logaritmo, no logaritmando 1, a resposta é sempre 0. Então, vamos supor se eu tivesse assim, log de 1, 7. Ok? Log de 1 na base 7. Qual que é a resposta? 0, porque 7 elevado a 0 é 1. Então, sempre que você tiver log de 1, não importa qual que é a base, a resposta vai ser 0. Ok? Esse daqui, ó, log de b na base b. Ou seja, se tiver igual o logaritmando e a base, a resposta desse logaritmo é sempre 1. Ok? É só eu pensar o seguinte, ó, porque b elevado a 1 é o próprio b. Não é? b elevado a 1 é igual ao próprio b. Okay? Então, a explicação de log de 1 ser sempre 0, independente da base, está nisso daqui, porque a base elevada a 0 é sempre 1. E quando a gente tem igual base e logaritmando a resposta ser sempre 1, a justificativa é essa daqui, né? Porque
o b elevado a 1 é o próprio b. Então, a gente vê, por exemplo, log de 5 na base 5. Qual que é? É igual ao logaritmando, é igual à base. A resposta vai ser 1. Ok? Outra aqui, ó. Se eu tenho base b e meu logaritmando é um b elevado a n, a resposta é o quê? É o expoente. Ok? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Esse b elevado a esse n vai ser o próprio b elevado a n, né? Esse b elevado a n é igual ao próprio b elevado a n. Okay? Então, por exemplo, se eu tiver lá log de 3 e 3 elevado a 5, por exemplo, ó, log de 3 elevado a 5 na base 3. Qual que é essa resposta? Então, como aqui eu tenho base 3, aqui eu tenho uma potência de base 3 expoente 5, a resposta vai ser 5. Okay? Essa conta a gente pode fazer o seguinte, ó, log de 3 elevado a 5, a gente pode pensar desse jeito também, ó. Essa propriedade, por exemplo, nem precisa decorar, porque olha só, aqui eu não tenho uma potência dentro do logaritmo, lá no logaritmando, eu não posso pegar esse expoente e passar multiplicando. Então, não fica 5 vezes log de 3 na base 3, ok? Mas a gente não tem nessa segunda propriedade que se a base e o logaritmando for igual, fica 1. Então, isso daqui fica 5 vezes 1, que fica o próprio 5. Então, você pode usar, por exemplo, nesse log de 3 elevado a 5 na base 3, essa terceira propriedade, para dizer que é igual o expoente, que a resposta é 5, né? Ou você pode passar esse 5, passar multiplicando, usa a segunda propriedade, que quando eu tenho logaritmando igual a base é 1, que fica 5, ok? E a última dessa aula é essa daqui, ó, que ele fala o seguinte, 1b elevado a um logaritmo de base b, ó, cuidado que o b é igual, ok? O logaritmando for n, esse vai ser o resultado também disso daqui. Então, a gente vê, por exemplo, ó, 1b. Vamos supor que o b é 7. Tá? Eu tenho um 7 elevado a um log de base 7 também. Okay? Aqui eu vou colocar um valor, tipo 11. Okay? Então, aqui eu tenho 7 elevado a um log de 11 na base 7. Okay? É a mesma coisa que eu cortasse aqui, né? Como tem uma potência, e a potência elevada a um logaritmo, eu posso meio que cortar. E a base é igual, eu corto, fica só o 11. Vai ficar só o 11 aqui. Okay? Ou eu posso pensar de outra forma também. Ó. Eu tenho 7 elevado a log de 11 na base 7. Ok? Vamos ver qual que é o valor de log de 11 na base 7. Okay? Eu vou chamar esse valor de x, que eu não sei. O que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que 7 elevado a x igual a 11, ok? 7 elevado a x igual a 11, tudo bem? Agora, prestem atenção aqui, eu não tenho 7 elevado a log de 11 na base 7. Log de 11 na base 7, eu não chamei de x? Beleza, eu chamei de x. Log de 11 na base 7, eu chamei de x. E eu não cheguei que o 7 elevado a x é 11, então a resposta aqui vai ser 11. Então, você pode pensar desse jeito, chama o log de 11 na base 7 de x. Então, você vai ter que 7 elevado a x é igual a 11. Como você chamou o log de 11 na base 7x, então você pode trocar isso daqui por x. Okay? E você sabe que 7 elevado a x, a esse x vai dar 11. Okay? Ou você pode pensar também em cortar. Né? Ou outro exemplo, se eu tiver qualquer exemplo desse jeito, ó, 3 elevado a log na base 3. Okay? Perceba, ó, tem que ser uma potência de base 3 elevado a um log também de base 3. Aqui eu vou colocar qualquer número. 7. Ok? Qual que é a resposta disso? Eu posso cortar aqui, ó, vai ficar só o 7. Ok? Então, posso pensar de cortar, eu posso pensar dessa propriedade aqui, eu posso pensar dessa forma aqui, ok? Mas não importa, a resposta sempre vai ser o logaritmando. Nesse caso, que eu tenho uma base elevada a um logaritmo da mesma base, ok? O resultado desse logaritmando, o valor desse logaritmando vai ser o valor dessa potência, ok? Mas eu vou deixar também alguns exercícios aí para vocês treinarem e a gente vai continuar falando um pouquinho mais de logaritmo nas próximas aulas. Bom estudos a todos!